sejam bem-vindos a mais um Vetcast da Pet Sanos. Hoje nós trouxemos um assunto muito fofo, nós vamos falar sobre os filhotes. E para mergulhar nesse universo, nós estamos com a doutora Bruna Arantes, sócia e proprietária da Pet Sanos e médica veterinária. E eu creio que será um tema do qual, dentro da nossa rotina e da nossa vivência, nós somos muito questionadas, né? Eu costumo muito dizer que a chegada de um filhote à nossa casa, eu equiparo a chegada de um bebê, né? A pessoa, quando ela ganha um filhote, quando aquele filhote ele passa a fazer parte da família, ela olha para o filhote e diz assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E o episódio de hoje vai ser, eu acho que um pequeno manual de instrução, onde a gente vai tentar compartilhar com vocês, dentro da nossa experiência, da nossa vivência, um conteúdo de dicas, de sugestões, né? Para quem está entrando, para quem está sendo mãe e pai de pet, principalmente de primeira viagem, né? E eu queria começar, doutora Bruna, perguntando quais são os cuidados assim iniciais que nós devemos ter, né? Como pai, mãe de pet, filhotinho ali. Pronto, oi gente, vamos lá, né? Como você disse, realmente a chegada de um filhote é a chegada de um bebê, né? E eu também costumo falar isso, né? Nas minhas consultas eu costumo falar isso, porque da mesma forma, né, que a gente tem que ter um cuidado com uma criança recém-nascida, a gente precisa ter esse cuidado com os filhotes, né, de cães e gatos. Porque, da mesma forma que uma criança recém-nascida adoece, tem uma imunidade baixa, né? Então, assim, muitas vezes, não pode pegar no bebê, não pode respirar perto do bebê, tem que lavar as mãos, higienizar com álcool. Da mesma forma é um filhote, tá? Porque a gente carrega, né, impurezas, a gente carrega vírus conosco e acaba transmitindo para esses seres que ali está no inicinho da vida e não tem Uhum, imunidade nenhuma, né? com Então, certeza. realmente é equiparado, sim, a uma criança recém-nascida, né? E eu costumo sempre falar, até terminar o protocolo vacinal, deixar em casa, ter cuidado, se saiu de casa, chegou em casa para pegar no filhote, precisa lavar as mãos, passar álcool, deixar o chinelo fora de casa. Então, todos esses cuidados, esse manejo é importante para o filhote não adoecer. Uhum. Então vamos fazer um joguinho de perguntas e respostas, tá? Quais as principais vacinas e o que elas previnem? E com quanto Pronto. tempo, por exemplo? O filhotinho chegou em casa, com quanto tempo eu posso dar essa primeira vacina? E se é necessário, antes da vacina, fazer algo em específico? Né? Porque eu creio que o primeiro cuidado que a gente deve ter é com a saúde, né? Sim, com Então eu queria certeza. que essa fosse a sua primeira resposta. Pronto, assim, em relação às vacinas, tá? A gente inicia o protocolo, né, de duas formas, né? Antigamente, a gente iniciava o protocolo a partir dos 45 dias, né? O bebezinho completou 45 dias de vida, a gente realiza a vacinação, né? Que a vacinação é a vacina Plus, né? Que vai pegar ali por volta de 8 viroses, né? De 8 a 10 viroses. Então, basicamente, seria ela. Mas, ao passar do tempo, né, se viu a necessidade de começar essa vacinação um pouquinho antes. Então, os fabricantes, né, desenvolveram a vacina, que é a PUP. A PUP é justamente uma vacina para filhotes, né, que ainda não completaram os 45 dias de vida, que vai prevenir realmente as principais viroses, que são as mais agressivas, né, que é a parvovirose e a sinomose. Então, essa vacina a gente consegue fazer antes dos 45 dias, né? Por volta dos 30 dias, 28 dias, a gente já pode fazer essa vacinação. Então, ela já vai ajudar ao animalzinho começar a ter ali uma carga, né? Uma quantidade de anticorpo para combater aí certas viroses, né? E a gente pode ir fazendo aí essas vacinas dependendo também da qualidade do animal, como o animal vive, né? Então, meio que cada protocolo vacinal é único, né? Uhum. Então,
a gente vai realmente adaptando, né? Geralmente a gente faz de 3 a 4 doses, né? Mais ou menos com um intervalo de 21 dias. Aí depois a gente vai para a vacinazinha da raiva, quando completa aí por volta dos 4 meses de idade. Depois a gente tem as vacinas que a gente chama de vacinas não essenciais, né? Mas que são importantes a gente colocar realmente na vida dos nossos pets, né? Que seria a tosse canina e a da giardia, né? E depois desse protocolo vacinal, ali por volta dos 6 meses, a gente consegue fazer, por volta dos 4, 6 meses, a gente consegue fazer a da leishmaniose, né? E a última vacina, né, que a gente consegue também realizar ali por volta dos 5, 6 meses de idade é a ProHear, que é a da girofilariose, né? É uma vacina para prevenir realmente a famosa verme do coração, né? Então, a gente, até aí 1 ano de idade, a gente consegue fazer um protocolo vacinal aí para cães, né? Bem amplo, né? Então, vai ter um acompanhamento inicial no primeiro ano de vida, né? Durante todo esse processo aí, fazendo esse protocolo vacinal. Fazendo todas essas vacinas, a gente consegue ficar fazendo uma dose anual, né? Todo ano vai ficar aplicando aí uma dose, né? Um reforço. Qual, doutora Bruna, o período ideal para que esse filhote venha para casa? Existe um mínimo de dias, uma zona de segurança a partir de tantos dias, para que ele saia do desmame? Qual seria a orientação? E chegando em casa, qual seria a alimentação mais adequada para estar iniciando esse processo alimentar do filhote? Geralmente o desmame realmente do filhote se dá ali por volta dos 30 a 45 dias, né? O ideal realmente é que ele fique esse período de 30 dias até 45 dias mamando, porque ele vai adquirir uma carga de imunidade aí da mãe, né? Através do colostro, através do leite. Então, é importante esse primeiro contato realmente com a mãe, né? Então, o ideal realmente é você fazer essa retirada, o desmame, né, tanto do leite materno quanto da mãe, né, porque a gente vai tirar ele também da mãe, por volta aí desse período de 30 a 45 dias, né? Então, a gente consegue fazer aí essa retirada e ir adaptando ele aos poucos, né, a ração. O ideal da ração é uma ração de filhote, né? Geralmente, eu sempre indico uma ração super premium. Se o tutor não tiver umas condições umas condições que possam gerar, né, esse custo da ração super premium, que realmente é um custo um pouco mais alto, a gente tenta associar uma ração premium especial, que ela tem um valor mais acessível, né? E tem uma carga nutricional ainda muito boa, tá? Então, a gente consegue moldar, né? Para tentar tirar mais aquelas rações que tem corante, muita gordura, que vai fazer realmente mal ao filhote ao longo do tempo, né? Então, a gente tenta associar uma ração de melhor qualidade para filhote e ir adaptando realmente, né? A gente começa com papinha, tenta fazer com uma aguazinha quente, né? Amolecer essa raçãozinha numa aguinha quente. E aí, à medida do tempo que a gente vai vendo que ele já está pegando a ração, a gente vai tirando e vai adaptando mesmo a ração seca, né? Para ele conseguir realmente triturar a ração com os dentinhos, né? Comida, nunca. Não, de jeito nenhum, né? Comida vai causar aí um desbalanço nutricional, porque a ração vai ter tudo que ele precisa, né? Então, a ração vai ser balanceada para todas as necessidades de um filhote. Vai ter cálcio, vai ter vitaminas, vai ter minerais, então vai ter tudo. A nossa comida não, tá? Então, a gente acaba prejudicando se a gente introduzir, né? Carne, frango, às vezes o pessoal utiliza comida temperada. Tudo isso daí causa um desequilíbrio, né? Até realmente na flora intestinal. Alguns filhotes chegam até a clínica com vômito, diarreia, né? Então, tudo isso daí causa realmente um desequilíbrio, né? A gente tirou ali da mãezinha e tá dando comida, isso não é legal. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, na alimentação para até adquirir realmente uma quantidade de vitaminas e minerais essenciais para a vida dele, para o desenvolvimento dele. Uma pergunta que eu sempre recebo dos nossos clientes: e leite? O leite,
é uma coisa que eu também sempre escuto, né? Às vezes eles querem até amolecer a ração com o É. leite, né? Então, assim, o leite, ele é muito rico em lactose, né? Então, assim, o nosso leite não é uma coisa tão legal para os filhotes, tá? Ele também pode causar um desequilíbrio realmente disfuncional, um desequilíbrio ali na flora intestinal, né? Eu pego vários filhotinhos que chegam na clínica porque tomou leite, né? E chegou com diarreia e com vômito, né? Então, assim, eu prefiro não dar, né? Então, Uhum, assim, a gente já está tirando o filhote do leite da mãe. E a uhum, nossa intenção é dar a ração. Então, assim, não tem necessidade eu tirar ele do leite da mãe para dar um outro leite, né? uhum. Então, eu realmente não indico, né? Doutora Bruna, e se esse animal ainda for, por alguma eventualidade, estiver antes desse período em que seja ideal iniciar essa alimentação sólida, existe um leite específico? Porque eu acho que você está falando aí em relação ao nosso leite e à nossa Isso, alimentação. Tem essa exatamente. possibilidade? Tem. Existem os leites específicos para cães e gatos, né? E existem alguns leitinhos que a gente pode fazer em casos que, às vezes, a mãe não produziu leite ou a mãe abandonou o filhote, né? A gente pega, assim, muitos gatinhos, às vezes, filhotinhos que foram abandonados, que não têm mãe, e aí a gente precisa dar realmente o leitinho porque eles não vão comer a ração, Uhum, né? Então, existe um leite próprio para eles, tá? Existem várias certo. marcas hoje no mercado e que a gente pode fazer, né? Ele vai ter um valor nutricional e um equilíbrio nutricional realmente para esses animais, né? Uhum, Diferente da nossa alimentação. Então, precisou realmente utilizar o leite porque não tem dentinho, porque ainda está com 20 dias, 15 dias, 30 dias, a gente tem um leite mais específico próprio para eles, né? uhum. Eu acredito que essa chegada em casa, ela é uma mudança para toda a vivência familiar, né? E para o animalzinho também. Como tornar essa chegada mais confortável e eu posso dizer menos estressante assim para a família. Você tem alguma dica em relação a dormir, ao local não sei. Recebo muito essa pergunta também. Porque o que é que acontece, né? Tipo, vai ser uma adaptação, na verdade, para a família e uma adaptação para o filhote, né? E a gente tem que, eu costumo dizer que às vezes a gente tem aquela ânsia de ter um filhote, né? E não espera o momento, né, para desenvolver. A gente tem que entender que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade da família. Então a gente precisa ter aquele momento de adaptação, né? Nós, como família, tem que ter um momento de adaptação com o filhote, porque vai mudar a nossa rotina, né? Geralmente, o filhotinho, a gente tirou ele da mãe dele. Então, ele vai chorar à noite, vai ficar grunhindo, né? Então, assim, muitas pessoas, mas ele fica a noite toda grunhindo, quer dormir perto de mim. Mas tudo isso daí é porque a gente tem que entender que a gente tirou ele do ambiente dele natural, né? A gente tirou ele da mãe, tirou ele do lado dos irmãos, né? Uhum. Então, ele tinha ali um acolhimento. Então, a gente tem que começar a adaptar isso, né? No começo, ele vai querer dormir com a gente vai ter que arrumar um ambiente mais confortável, quentinho, agradável, até para ele começar a se adaptar, né? Então, a gente vai se adaptar da mesma forma que chega uma criança, né? A gente se adapta também, porque a criança chora de noite, a criança quer leite, a criança fez cocô. Então, da mesma forma, a família vai ter que se adaptar a esse filhote, né? Então, vai ter que se adaptar com o choro, aquilo dali Uhum. vai ser passageiro, ele vai crescer, vai começar a entender, vai ter que se adaptar, às vezes, com o xixi, o cocô no cantinho errado, porque a gente vai começando a ensinar. Então, realmente é uma adaptação para os dois, né? A gente tem que olhar os dois lados, né? Uhum. Tanto vai ser uma coisa nova para o filhote, porque ele não estava habituado a estar ali, como para a gente, né? Então, realmente é aquela paciência e aquele cuidado que a gente tem que ter. Kit sobrevivência para os primeiros dias. Geralmente, para cães, né? Tapetinho higiênico, né? Raçãozinha adequada. Deixa eu ver o que é mais. É realmente levar o veterinário para ver o cuidado com a Qual vermifugação. seria
o momento ideal? A partir de quantos dias levar no veterinário? Ou já no começo? O ideal já é no começo, tá? Introduzir o filhotinho na família, o ideal é levar até o veterinário. Até mesmo porque a gente não sabe qual foi a rotina aí da mãe, né? Tipo, essa mãe foi vermifugada, é um animalzinho que foi de canil, que tem todos certos cuidados. Se tiver certos cuidados, ótimo. Mas foi um animalzinho de rua, é uma mãe que não tem vermifugação. Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente para que o animalzinho tenha uma carga, né, de Uhum. anticorpos, uma carga de nutrientes boa nessa evolução dele quanto filhote. E isso depende muito do anterior, né, de quem era a mãe, do que é que a mãe transmitiu para ele, se ela tinha uma carga vacinal para transmitir um anticorpo necessário realmente, né, através do colostro. Então, a gente faz meio que uma análise, né, de onde é que esse filhote veio para a gente indicar os próximos passos. Eu indico logo uma vacina PUP, por exemplo, né? Eu posso esperar até os 45 dias porque ele está com uma carga boa. Eu indico uma vermifugação, por exemplo, no primeiro semana de vida, porque o animal é filhote de uma mãezinha de rua e ela provavelmente tem uma verminose, ou eu posso esperar ele completar 30 dias. Uhum. Então, isso daí é importante, né, já nesse primeiro contato, ir até o veterinário, porque a gente consegue montar todo esse protocolo para ele desenvolver com qualidade. Uhum. E posso passear com o filhote? De jeito nenhum. Eu costumo falar, né, que é da mesma forma uma criança, né? A gente não vai sair com um bebê passeando aí no shopping. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, né? Mas não é o ideal, né? Então, assim, o risco de pegar viroses, o risco de pegar uma infecção, seja lá o que for, é enorme, né? Então, Uhum. como eu falei, é um filhotinho que não tem carga, de imunidade nenhuma. Então, a gente precisa deixar esse animalzinho estritamente em casa, ter os cuidados mesmos de higiene ambiental para ele não vir a adoecer. Então, filhote só passeia depois do primeiro protocolo inicial, né? Que são das viroses e da raiva. Terminou o protocolo, tá com a carga legal, aí a gente libera para passeio. Certo. E como é que a gente faz para gastar essa energia? Porque depois que passa aquele momento inicial, ele fica com muita energia. Sim. Em casa, nesse primeiro momento inicial, realmente é a adaptação, né, de um espaço mesmo em casa, né? A gente Uhum. pode fazer um enriquecimento realmente ambiental, tá? Filhotinhos, a gente pode dar brinquedinhos, né? Os dentinhos começam a coçar, então brinquedinhos para estar mordendo, bolinhas, tá? Então a gente pode tentar realmente gastar a energia desse filhote no ambiente que ele está, né? Até mesmo porque é filhote, é pequeno, ele não vai precisar de um ambiente tão grande para estar ali gastando essas energias, né? Então, a gente pode adaptar realmente o ambiente, ver o que é que ele realmente gosta de brincar e fazer o espaço mesmo para estar ali gastando essas energias, né? De acordo Uhum. com o desenvolvimento dele. Depois do protocolo vacinal, existem vários, né, playgrounds, existem, hoje em dia, né, ambientes que você pode levar seu filhote para estar brincando, ter contato com outros animais, né, creches, né? Hoje a gente vê bastante creche aí por aí para o animalzinho realmente estar gastando essa energia, né? Mas antes do protocolo vacinal, em casa, né? Tentar realmente ambientalizar para ele. Posso, por exemplo, dar petisco a um filhote ou a partir de quanto tempo? É fruta? Como que você instruiria um paciente seu? Pronto, assim, hoje em dia a gente recebe muito essa questão, né, essa dúvida da introdução, principalmente de frutas, né? Hoje meio que virou moda, né? As pessoas, mas eu não queria que o meu cachorrinho comesse só ração. Ele come só ração, mas é só ração. E às vezes fica com pena e quer introduzir outras coisas, né? Não é proibido, tá? A gente pode introduzir sim, mas sempre se atentando ao equilíbrio nutricional dele, né? Tipo, a gente não pode trocar a ração por um prato de fruta, porque a fruta é só açúcar, é fibra, então não vai ter a nutrição necessária que o filhote vai precisar. Uhum. Então, frutas, por exemplo, como petisco. Ele gosta muito de uma fruta, ele gosta muito de maçã. Posso dar? Pode, mas como petisco. Aprendeu a fazer cocô e xixi no canto certo. Muito bem, tá aqui uma maçãzinha, um pedacinho de maçã. Então, assim, oferecer frutas no dia a dia
como recompensa, né? Então, assim, como petisco realmente. Aqueles petisquinhos podem ser feitos sim, portanto que sejam para filhotes, né? Existem os petiscos adultos e os petiscos para filhotes. Então, Uhum. podem ser feitos sim, não tem problema nenhum, mas sempre eu sempre bato na tecla, né? Petisco é petisco, alimentação é alimentação. A gente não pode bagunçar isso daí, porque às vezes a pessoa pega um pacote de petisco e dá todo pro animal numa hora só. Então, isso vai engordar, isso vai causar um desbalanço nutricional, ele vai parar de querer a ração e vai querer só o petisco. Então, isso vai agregar aí problemas futuros. Um bebê come, um bebê tem as suas necessidades, algo que você já falou também, que demanda um tempo para que aquilo passe a fluir de uma forma saudável e legal para toda a família. E um bebê toma banho. E como é que, se eu não posso levá-lo para passear, se ele não pode ir ao banho em tosa, por Uhum. exemplo, como que eu faço para fazer a higienização do pet nesse período que ele ainda está só em casa? Pronto, assim, nesse período que ele está em casa, né, geralmente a gente nem indica banho, né? Como eles são filhotinhos, né, às vezes pode causar uma hipotermia, baixar um pouquinho mais a temperatura, o animalzinho pode ficar mais deprimidinho, né? O banho pode causar uma baixazinha na imunidade, que ele já não tem uma imunidade tão boa. Então, geralmente eu peço para esperar em relação ao banho. Ai, doutora, mas tá sujinho, fez cocô, fez xixi, tá com cheirinho forte. Geralmente eu indico aqueles lencinhos próprios para filhote, para a gente tirar o excesso, tá? E se por acaso realmente tiver numa situação bem drástica, a gente faz o banho, né? Tem um banho realmente, shampoos mais neutros, próprio para filhote, que não vai atingir tanto, né? Aí indico uma aguinha mais morninha, né? Uma coisa que seja um pouco mais agradável e rápido, mas tudo em casa, né? Fazer realmente em casa, banhar em casa, aquecer em casa, secar em casa, né? Nada de banho e tosa nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, porque no banho e tosa tem outros animais, né? E a gente não sabe se aquele animal estava doente ou se ele até passeando na rua levou ali algum vírus para aquele local. Então, realmente, a gente evita banho e tosa até terminar o protocolo vacinal. Excelente. Doutora Bruna, e em relação à saúde bucal, a partir de quanto tempo eu passo a fazer a higienização bucal, a escovação do dentinho do pet? Tem essa questão do dentinho também ser de leite, ter o dente fixo, é a Uhum. mesma coisa também? É a mesma coisa, tá? O cachorro e o gato, né, ele vai fazer a troca dessa dentição aí por volta dos 5, 6 meses de idade, Certo. tá? Então, assim, não porque é dentinho de leite que a gente também não vai cuidar, né? Uhum. Então, o ideal é começar essa higienização desde filhote, né? Até mesmo para ele se acostumar, ele se habituar àquilo ali. Porque às vezes a gente deixa para Verdade. depois e o animalzinho já não vai mais aceitar. Então, até se torna até mais difícil, né, essa manipulação. Então, eu costumo pedir para fazer essa escovação, esse cuidado, desde filhotinho, tá? Quando é bem bebezinho, os dentinhos mais pequenininhos, né, que ainda estão se formando, geralmente eu peço para colocar ou enrolar uma gazezinha no dedo e ir passando junto com uma pastinha própria para eles, tá? Ou aquelas dedeiras próprias para... Tem uns dedeiras próprias para cão, Uhum. mas pode ser aquelas dedeirazinhas que a gente utiliza em crianças, né? E aí a gente passa a pastinha e já vai fazendo movimentos circulares, até para ele já ir se habituando e saber que todo dia tem aquele passo de ficar fazendo a escovação, né? E aí, futuramente, vai ser mais fácil aí essa parte da higienização. Entendi. Hoje, você como médica veterinária, mas também como empresária, como que você prepara o seu ambiente de trabalho, o seu hospital veterinário? O que você tem de diferencial para receber esses filhotes? Assim, dos filhotes, tá? A gente tem a gente procura sempre deixar ele num localzinho mais reservado dos outros cães, né? Até mesmo porque é um animalzinho que não pode ter contato, né? A gente sempre pede para ficar sempre no braço do tutor, né? Uhum. E nós temos uma sala específica, né? Um consultório específico só para esses filhotes, né? Que a gente atende realmente esses filhotes. Lá vai ter
a geladeira com as vacinas que ele precisa. Então, vai ser aquele ambiente, né, onde não entrou animais com viroses, com algum tipo de doença, né? Então, é um ambiente que é limpo a cada troca de consulta, a cada troca de vacina, né? Para a gente tentar minimizar até os riscos de contaminação na ida até o veterinário, né? Porque muitas vezes a gente fala tanto de ter cuidado, não ter contato com outros animais, né? E às vezes a ida ao veterinário, às vezes a gente vê em alguns locais, bota o filhote no chão, deixa cheirar outros animais que estão doentes dentro da clínica, né? Então a gente sempre pede para ter esse cuidado e até já isola esse tutor junto com esse filhote, né? Numa salinha mais específica que a gente chama até de consultório de vacinação, né? É um ambiente realmente que a gente tem o primeiro passo, né? Aquele ambiente onde a gente vai atender o cliente, né? O tutor com aquele filhote. Muitas pessoas relatam a falta de tempo, muitas vezes, para fazer, principalmente a questão da adaptação do local para o animal fazer as suas necessidades especiais, né? O xixi, o cocô. Nesses casos, você indica o adestramento? Sim, tá. Na verdade, o adestramento é importante em todos os casos, né? Se você tem, assim, condições realmente de contratar um adestrador, sabe? Eu sempre indico, é excelente, porque vai fazer com que o seu animalzinho se adapte à família, tipo, principalmente animais que vivem em apartamento, que precisam se adaptar a um ambiente menor. Então, assim, o adestrador, quando ele é introduzido na família, né? Nessa parte inicial, quando é filhote, tudo se torna até mais fácil, porque a gente consegue desenvolver um comportamento no animal, né? Então, assim, o adestrador vai ser importante em todos os casos, e especialmente naqueles casos que o tutor não tem tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer adaptação, eu não tenho tempo para levar para passear, eu não tenho tempo para isso, então o adestrador vai ajudar essa família nessa parte, né? Então, eu acho válido, sim. Na nossa rotina, falando de todos esses cuidados necessários e essenciais, a gente tem muito, assim, acho que a nossa maior casuística é a doencinha causada pelo carrapato, né? Uhum, E também a leishmaniose, que é uma zoonose muito presente na uhum, nossa região. E os métodos de tratamento, às vezes, só é possível a partir do animalzinho com 3, 4 meses. uhum, Então, como que eu faço para estar prevenindo isso ainda quanto filhote? Nesses dois casos em específico. uhum. Assim, apesar das prevenções, né, que a gente tem mais comum hoje, que são os mais indicados, né, que são os comprimidos, a coleira, né, geralmente é indicado realmente a partir dos 4 meses de idade, né, mas a gente também tem outros métodos para prevenir os filhotes, né, e eu ainda não entendo por que que isso é, é como é que eu posso dizer? Tipo, é mais concretizado, né? Isso não é mais viabilizado, né? Porque os tutores acham que eu só posso colocar a coleirinha para prevenir a leishmaniose, por exemplo. Ou então a vacina a partir dos 4 meses. Só existe isso. E não, né? A gente pode prevenir de outras formas esses filhotes. Como, por exemplo, repelentes. É uma coisa bem simples, né? A gente pode passar repelente, aqueles repelentes na nossa própria casa, para evitar que o mosquito entre dentro de casa, né? Existem repelentes para carrapato, né, contra carrapato, que a gente pode utilizar nos filhotes a partir da primeira semana de vida. Então, assim, são coisas que não são muito divulgadas, né? Mas que existem sim, né? Então, assim, se a gente vive num ambiente que tem chance de ter carrapato, que a gente vive numa região realmente endêmica, né, em questão à leishmaniose. Então, isso daí a gente tem que fazer essa prevenção independente de qualquer coisa, né? Então, existem sim, né, repelentes para o ambiente, limpeza do ambiente, repelentes para o filhote. Então, a gente pode fazer sim quando é filhote. Muito obrigada, doutora Bruna, pela sua presença. A você que está nos assistindo também, deixe a sua sugestão para os próximos temas, os seus comentários, as suas principais dúvidas. E já já a gente já volta com mais conteúdo, com mais informação para você.